Oi, gente, boa tarde. Vamos lá para nossa live, Hora da Consciência. Vou fazer um teste aqui, nunca fiz a live pelo Instagram. Vamos fazer hoje. Bom, essas lives, gente, ela tem o objetivo da gente se tornar cada dia mais independente emocionalmente. Deixa eu só fazer um comentário aqui, fixar. Então, é consciências para você se tornar mais independente emocionalmente. Esse é o nosso objetivo aqui. Deixa eu só fixar. Eu consigo fixar esse comentário? Tá. Não tô conseguindo não, mas deixa quieto. Consegui fixar. Pronto, fixar. Então, o nosso intuito aqui é toda quarta, em torno de meio-dia, hoje eu entrei um pouco atrasada, nos tornar emocionalmente independentes um pouquinho mais a cada dia. Então, vou trazer reflexões para vocês, para que vocês se tornem mais independentes. Porque a gente só lidera a nossa vida se a gente for independente emocionalmente. Senão a gente fica dependendo do externo, de agradar, dos outros, das pessoas, dos ambientes, né, da sociedade, do que vira moda, do que não vira moda, do que é bom, do que não é bom. Então, por isso que a gente precisa, todo dia, cada dia mais se tornar independente do externo, das pessoas, das regras, de toda essa padronização que a gente é bombardeado aí todos os dias. Bom, hoje eu queria trazer para vocês um tema, vamos falar assim, uma consciência, né, sobre paciência. Eu até fiz um post sobre isso, mas eu acho que aqui a gente pode trabalhar melhor esse tema. Bom, paciência, gente, ela não é só esperar. Aliás, o ego traz dois mecanismos distorcidos sobre a paciência, que é ficar esperando. Vou esperar com que as coisas se resolvam sem ter que fazer minha parte. Então eu cruzo os braços e só fico esperando. E o segundo mecanismo é o mecanismo do controle, onde você quer controlar tudo, você quer resolver tudo, você quer fazer tudo, e você acaba não fazendo as coisas. Você acaba não preocupando com aquilo que você de fato tem controle, que são as suas escolhas. Aí você fica querendo controlar coisas, se culpando, se frustrando, se cobrando em excesso, sendo que não adianta. Não adianta. Por quê? Porque aquilo que você não controla não cabe a você. Então a gente tem que focar a energia somente no que a gente controla, que é fazer bem a nossa parte. Corrigir o que tiver que corrigir, aprender o que tiver que aprender. Mas se eu fico preocupando com o externo, querendo controlar como eu vou ser visto, como vai acontecer, como as pessoas vão fazer, quais vão ser as atitudes das pessoas em relação ao que eu quero, eu tô gastando energia numa coisa que eu não controlo as pessoas, todos os ambientes, todos os contextos. E se eu ficar esperando tudo perfeitamente, conforme a minha imaginação tem essa expectativa, eu vou ficar o quê? Cada vez mais esperando. Eu entro num lugar de dependência, onde eu só posso agir se acontecer as coisas conforme eu quero que elas aconteçam. Mas e se as coisas nunca acontecerem conforme você quer que elas aconteçam? Aí você nunca vai agir? Então, eu preciso agir, fazer a minha parte, cuidar das minhas escolhas, mas deixar o resto acontecer. Porque, gente, a confiança, ela não é uma confiança assim, a confiança na vida, ela não é uma confiança do tipo, eu sei que nunca vai acontecer nada. Por isso que eu confio, por isso que eu vou, por isso que eu faço. Não, isso não é confiança, isso é controle. Isso é tentativa de controlar o que você nem controla. Então você quer que tudo aconteça na circunstância perfeita, do jeito perfeito, para que você haja. E aí muita gente fica esperando. Não, a confiança construa a confiança em si, porque ao construir confiança em si, você consegue, independente do que acontecer, você sabe que você vai conseguir se virar. Você já superou muita coisa até aqui, você já aprendeu muita coisa até aqui, você já descobriu muita coisa até aqui, destravou muita coisa até aqui. Você já viveu a sua vida, você tem a experiência. Então você constrói confiança porque você sabe que se eu enfrentei isso tudo até aqui, se eu me deparar com novos desafios, eu sei que eu vou conseguir. Ainda que eu não tenha todas as respostas, porque ninguém tem, isso é uma ilusão. E ainda que eu não saiba
exatamente o que eu vou fazer, eu vou me virar. Eu vou me virar para fazer, para conseguir atender o meu objetivo. Entende? Então a confiança na vida, ela não é uma confiança do tipo, eu tenho certeza do que vai acontecer. Pelo contrário, a gente não tem. Essa certeza é uma certeza que desejar ter, a gente pode até querer ter, mas a gente nunca vai ter. Eu nunca vou conseguir prever a vida inteira. Nem a minha, nem a de ninguém. Porque eu não consigo prever nem as pessoas. Então por que eu acho que as pessoas vão seguir a vida delas do jeito que eu gostaria que fosse? Se eu não consigo prever a mim nem a minha vida, que dirá os outros é a vida dos outros, né? Então, a confiança verdadeira é essa confiança. Eu não sei o que vem pela frente, mas eu trabalho em mim o que me cabe para conseguir enfrentar o que vier pela frente com humildade. Não, você não precisa ter todas as respostas. Se você enfrentar uma coisa que você não tem resposta, você vai buscar, você vai aprender. Você vai se propor a viver, a quebrar a cara e aprender, porque o aprender nem sempre ele é mental. Você não precisa de um curso, um autoconhecimento, nem sempre. Às vezes o que você precisa é colocar sua cara a tapa, dar sua cara a tapa, viver. E se você quebrar a cara, você aprendeu e você sabe fazer, depois da experiência, entende? Então, às vezes a gente não quer crescer nessa vida, a gente não quer crescer emocionalmente, a gente não quer amadurecer, porque a gente não quer se colocar disponível para a vida. Isso é a verdadeira paciência, gente. Não é nem esperar que tudo aconteça e não é nem querer controlar tudo, porque nenhum dos dois mecanismos do ego a gente de fato consegue. Quem fica esperando tudo cair do céu não faz nada, as coisas não acontecem. E ainda que aconteçam, você não sabe lidar com aquilo, porque você não se preparou para aquilo. E quem fica querendo controlar tudo não sai do lugar, porque nunca vai controlar tudo. É uma ilusão dessa pessoa que está presa no excesso de controle, que ela está querendo controlar alguma coisa, sendo que ela não controla nada. A única coisa que ela controla é ela. Então, se pergunte hoje, eu consigo me controlar? E eu não estou dizendo não sentir, só pensar positivo, manter alta vibração, não é esse tipo de controle. Estou falando de, o que eu escolho? Eu questiono sobre as coisas? Eu estou resolvendo perceber a vida, perceber as minhas emoções, perceber os aprendizados? Eu estou me colocando à disposição de me relacionar com as pessoas? Ainda que eu enfrente dificuldade nisso, sim. Ninguém nasceu sabendo mesmo, não. Ainda que você enfrente dificuldade, nisso você se coloca à disposição de viver e se relacionar. Sim, vai ter gente que vai te incomodar, vai ter gente que vai te fazer sentir coisas, raiva, tristeza, angústia. E você vai lidar com isso. Você lidar com isso. É assim que a gente lida com as coisas, não é na mente, não é na ilusão, não é na imaginação, é lidando. Na vida, no dia a dia. É assim que a gente aprende, é assim que a gente amadurece. Por isso que amadurecer é uma escolha. Você tem que querer. Porque é uma escolha porque você se coloca à disposição. E essa é a verdadeira paciência. Ainda que eu não tenha atingido meus objetivos, ainda que eu não veja o resultado concreto do que eu gostaria que fosse, eu me coloco à disposição de viver, aprender, errar, acertar, viver, experimentar. Então é muito mais sobre disposição do que sobre qualquer outra coisa. Só que a gente às vezes não quer se colocar à disposição da vida, a gente não quer. Porque incomoda, né? Incomoda você ser exposto, incomoda você não saber todas as respostas, incomoda você, de alguma forma, ser visto errando. Incomoda você se sentir incomodado com as pessoas. Incomoda as pessoas discordarem de você, as pessoas te criticarem, te julgarem. Isso tudo incomoda, gente. Sim, você e todo mundo. Porque ainda que as pessoas falem que não incomoda, incomoda. Em algum nível, todo mundo se incomoda com isso. Ninguém gosta, né? Uma coisa é a gente conseguir lidar com a situação. Mas falar que a situação é agradável... Porque quem fala, não me incomoda, quer dizer, a situação é agradável para você? Não. Eu me incomodo, só que não é um incômodo que me faz parar. Não é um incômodo que chega num nível de me paralisar.
Mas não quer dizer que eu não sinto um incômodo e não fale a credo. Não queria passar por isso, mas passa. Essa é a disposição. Essa é a verdadeira disposição. E isso é a paciência. Porque a gente acha que é o resultado que transforma a gente. Quando eu tiver tal coisa, quando eu for tal coisa, quando eu fizer tal coisa. Não, gente, é o processo de buscar a coisa que você quer que te transforma. E não à toa a gente não recebe tudo que quer, que deseja. Por quê? Porque se você ganhasse tudo que você quer hoje, você não conseguiria manter. Porque se você não se transformou na pessoa capaz de ter manutenção de tal resultado, se o resultado chegar a cair no seu colo hoje, você não mantém ele. Você às vezes não dá conta de fazer nada com ele. E às vezes você mete os pés pelas mãos, porque você não se preparou na pessoa capaz de ter aquele resultado. Antes de querer ter alguma coisa, precisamos ser. Ser quem sustenta o que a gente quer ter. Assim a vida funciona. Isso é justo. Porque se a gente tivesse tudo o que a gente quer na hora que a gente quer, assim como as crianças se comportam, a gente não daria conta. É uma doce ilusão infantil achar que a gente dá conta de ter tudo o que a gente quer na hora que a gente quer, sem se preparar nem um pouco para nada. E a gente não percebe que é o processo que nos transforma e que o resultado no fim do dia é uma consequência do processo que você se disponibilizou a viver. Ao se tornar alguém diferente do que você é hoje, por um processo que você mesma se colocou disponível a viver, você se torna a pessoa que pode e vai alcançar tais resultados. E às vezes resultados muito maiores do que você projetou para você, porque tem uma coisa também. A nossa mente é limitada. E a nossa mente limitada, ela só consegue conceber hoje coisas a partir da sua condição interna. Suas crenças, sua mentalidade, que é o conjunto de crenças, suas feridas emocionais que geram gatilhos em você, seus traumas, o que você acredita sobre tudo, que são as crenças no fim do dia, seu conhecimento que você busca. Então, assim, toda a sua bagagem atual, ela é capaz de conceber X resultados. Quando você se coloca no processo para alcançar tais resultados, você vai se transformando. Então você começa a rever crenças. É natural que isso aconteça, tá? Às vezes você faz isso sem nem ter consciência que está fazendo. Você começa a rever crenças. Você começa a cicatrizar algumas feridas porque você entende que aquilo não faz mais sentido. Você começa a rever padrões automáticos e a formar novos padrões, entende? Porque o problema não é o padrão em si. O padrão é um mecanismo do ser humano. Sempre a gente vai trabalhar por padrão para poupar energia. Mas os padrões podem ser inconscientes. Alguém programou você e você só segue a vida. Ou eles podem ser conscientes. Quando você lidera a sua vida e você forma os padrões que você deseja, que vão levar você para o resultado que você quer, para a pessoa que você quer ser. Então, quando você começa a fazer essa espécie de limpeza, faxina na sua bagagem, e é natural que qualquer pessoa faça, qualquer pessoa que se colocar nesse processo de melhoria de qualquer coisa, de qualquer objetivo, de qualquer resultado, ela naturalmente se colocará nessa faxina. Faz parte do processo de crescimento de qualquer coisa, de transformação. E ao fazer essa faxina, você naturalmente muda a sua mentalidade sobre várias coisas. Naturalmente você conquista mais conhecimento sobre si, sobre a vida, sobre os outros, sobre um tema. Você acessa outras coisas que você não acessava. Você destrava muitas das vezes habilidades que você tinha e você nem conhecia. Por quê? Porque você precisou daquele processo para conhecer a si de outras formas. Para se experimentar de outras formas, além da sua própria memória, do que você conhece.
Então o processo em si te levou além do que você é. E sem que você percebesse, porque às vezes o processo é muito lento e a gente não dá valor a ele. Mas quando a gente para olhar para trás, depois que o tempo passa, você fala assim, caramba, parece outra vida, parece outra pessoa, parece mesmo, porque é outra pessoa. Mas aí nós vamos falar que no final é a mesma pessoa, mas calma, uma coisa por vez. Então quando você se coloca nesse processo de melhoria em si, para conquistar qualquer resultado que você quiser na sua vida, e você naturalmente mexe nessa bagagem interna sua e melhora a si mesmo, você naturalmente vai ter novas formas de pensar. Você naturalmente vai conseguir ampliar o seu pensamento para criar resultados que antes você não julgava que era nem possível ou você não sabia nem que existia, entende? Então o seu próprio processo de amadurecimento, crescimento, vai te transformar na pessoa que consegue imaginar além do que você imagina hoje, entende? Então o próprio transformação, esse processo de melhoria em si, ele já vai gerar em você essa capacidade. A capacidade de ir além do que você é hoje, de pensar além do que você é hoje, de projetar resultados que você antes não sabia nem que era possível. E aí você desbloqueia novos níveis, e aí talvez você alcança novos resultados. E aí você começa a querer mais coisas, e são ciclos de crescimento. É como se você subisse a escada rolando, porque são ciclos. Então você está subindo as escadas. Então na hora que você se transformou, você alcançou um novo nível, um novo resultado, e você começou a ver que é possível mais. Aí você projeta outras formas de ser, de viver, de ter coisas, sabe? Você começa a alcançar outras coisas que antes você não alcançava porque seu nível de mentalidade era baixo. Então você girou um ciclo ao atingir um novo nível de consciência. Aí você gira um novo ciclo, outro nível, outro ciclo, outro nível, outro ciclo, e assim você segue subindo a escada em ciclos. Porque cada ciclo que você roda vai gerar um novo nível. Esse é o tamanho da importância da gente se propor a mudar. E aí não precisa ser coisas complexas, sabe? Às vezes você se propõe a melhorar a sua saúde. Às vezes você se propõe a ler mais. Fazer alguma coisa de atividade física. Vou estudar sobre alguma coisa, vou reduzir aqui nas redes sociais. Eu vou, sei lá, dormir um pouco mais cedo, vou beber água, sei lá. Pode ser coisa simples, entende? Mas só de se colocar em qualquer processo de mudança, por mais, assim, pequena que seja, você já não é a pessoa que começou o processo. Então, lá na frente, daqui a sei lá quanto tempo for, 1 mês, 15 dias, 3 meses e 1 ano, ou sei lá o que, você vai estar diferente do que você era. E por que você vai estar diferente do que você era? Porque ao se colocar disponível no processo, você não é a mesma pessoa que começou e você aprende durante o processo. A gente não aprende quando a gente tiver alguma coisa, quando a gente for alguma coisa, quando a gente fizer tal curso. Não é assim que a gente aprende, gente. A gente aprende quando a gente começa a caminhar. Por isso que eu trouxe que essa é a maior paciência. Porque quem não tem paciência para caminhar no processo não alcança o resultado. E às vezes a gente fala assim, que a vida me castiga. Porque para mim tudo é difícil. Não é a vida te castigando e não é para você que é difícil. É porque você não teve paciência de se transformar para alcançar um novo nível. E esse novo nível pode ser o que você quiser. Das coisas mais simples às coisas mais complexas. Tudo. O mecanismo é o mesmo. Na verdade, o que vai mudar é que cada processo, dependendo da mudança que você quer, ele vai te exigir mais ou menos. Óbvio que beber mais água é um processo mais simples. Vai te exigir o quê? Menos esforço. Não, mas agora eu quero mudar minha mentalidade. Eu quero fazer gestão das minhas emoções. É um processo muito mais complexo. Eu quero curar certas feridas.
traumas, é muito mais complexo. Vai te exigir muito mais esforço e muitas das vezes vai te exigir ajuda. Não porque você não é capaz, mas é que o processo é dolorido. É porque talvez você sozinho não consiga caminhar. Então, por isso que tem ferramenta de autoconhecimento, que tem terapia, que tem várias coisas que existem hoje no mercado. E aí cada um tem que entender o que você se conecta para que você use isso a seu favor. Para que você pegue essas ferramentas e use para desbloquear níveis para conseguir avançar sustentando o desconforto. Porque quanto maior a mudança que você quer, maior vai ser seu desconforto. Porque às vezes eu escuto as pessoas falando assim: ah, não, eu quero, sei lá, ter muito dinheiro. Ou então eu quero sair do CLT e quero empreender. Sair do CLT e empreender é uma baita de uma mudança. Vai ter um esforço gigantesco, porque você não vai contar com aquela segurança do dinheiro. Você vai ter que se expor, você vai ter que aprender novas técnicas, novos recursos, você vai ter que melhorar a sua mentalidade, porque a mentalidade de CLT é uma mentalidade muito diferente de quem empreende, que é muito diferente também de quem dá consultoria, que é diferente de quem é professor. Cada área vai exigir de você certas habilidades e certa mentalidade. Então, se você não está disposto a viver aquela transformação, como é que você quer uma transformação tão grande? Porque a gente escuta muito isso das pessoas. Ai, não, porque eu quero mudar a minha vida. Não, porque eu quero, assim, transformar. Bacana, essa é a sua intenção. Mas se você não se colocar no processo para se transformar, como você imagina que a transformação aconteça? Não é mágica, gente. Não existe mágica. Ah, claro, eu vou acordar, eu vou estalar os dedos, pronto, agora eu já tenho tudo que eu quero. A mentalidade que eu quero, curei meu coração, já sei fazer tudo, pronto, saí do CLT e sou um empreendedor de sucesso, porque eu já sei como é que faz tudo. Do dia para a noite? De um dia para o outro, realmente, você acha que tudo vai acontecer. Como será que aconteceria assim? Realmente, se alguém chegasse para você e falasse, claro, sai da CLT e toma aqui uma empresa que fatura 500 milhões ano, você daria conta de gerenciar essa empresa? Hoje, com a sua mentalidade, com a sua experiência. Será? Então a gente tem que se perguntar, botar a mão na consciência. Se eu quero uma coisa, às vezes eu não sou nem a pessoa capaz de ter aquela coisa. Então eu me coloco no processo para me tornar. Essa é a disposição real da vida. Não é, ai, não, vou ficar aqui só na intenção, porque eu desejo muitas coisas para minha vida. Eu desejo isso, eu desejo aquilo, eu desejo aquilo. Legal, essa é a primeira fase. Tem que sonhar, tem que imaginar, tem que querer. Mas depois de querer, você tem que querer tanto para que você suporte o processo, gente. Porque o processo não é fácil. Você não é a pessoa hoje capaz de ter aquilo. Porque se você fosse, você teria aquilo. Não tem como você querer sair de um CLT e virar um empresário que fatura múltiplos milhões da noite para o dia. Você nem tem a mentalidade, você nem sabe como é que funciona. Então, primeiro aprenda as coisas, para depois você se tornar essa pessoa. É possível que você se torne? Óbvio que é possível. Mas sem um processo, se alguém está se tornando um monte de coisa sem processo nenhum, por favor, essa pessoa tem que dar um curso para todos nós, de como viver a vida e se tornar tudo o que você quer, ter tudo o que você quer, sem esforço, sem ter que fazer nada. Quem está conseguindo fazer isso na vida? Ou será que pessoas estão vendendo isso e a gente acreditando nessa ilusão egóica? Está perdendo muito tempo e dinheiro nessa vida, acreditando que tudo vai cair do céu, que tudo é lindo, sem esforço, que basta eu desistir de uma coisa e querer outra, que no mesmo dia tudo vai acontecer. Sem um processo? Como é que é isso, será? A gente vai elevar nossa consciência, a gente vai se tornar luz sem ter que fazer nada. Basta ficar aqui pensando positivo, vibrando alto, meditando que acabou. Já me tornei luz. Já tenho um nível de consciência assim, de dimensões muito altas. Será que é assim mesmo, gente, a vida? Eu acho engraçado esse tipo de pensamento, sabe por quê? O universo trabalha na verdade. A espiritualidade trabalha com a verdade. Se você forçar
uma coisa, só o ato de você forçar, será que já não prova que aquilo não é verdadeiro, não? Então por que a gente acha que ficar forçando um pensamento positivo, reprimindo os seus sentimentos, não lidando com as suas emoções, não lidando com a sua bagagem, não se perdoando, não conseguindo se desfazer das coisas, mudar padrão? Como que a gente imagina que isso nos leve a virar luz, sem ter que fazer nada? Realmente, será que é assim que o universo funciona, gente? Basta eu fingir que eu sou alguma coisa para eu me tornar aquilo? Será que basta isso? Porque eu escuto, às vezes, algumas pessoas, você tem que imaginar que você é até você se tornar, tudo bem? Você vai imaginar que você é, mas você precisa ser também, né? Você imagina para te dar força, mas você precisa botar a mão na massa. Porque ficar só na sua cabeça, as coisas não vão acontecer. Ficar só no plano mental, como é que vai acontecer? Porque você continua sentindo as coisas. Você não esconde seus sentimentos. Então não adianta você ficar pensando uma coisa e sentindo outra. Até porque, o que é a luz? Ela é consequência de um alinhamento interno. O que você pensa tem que ser coerente com o que você sente. Tem que ter coerência aqui, ó. Tem que ter uma linha coerente. Se não tiver uma linha coerente, não acontece. Você está emanando. Não é luz, é desconexão, é rejeição de si. Não, porque basta usar essa ferramenta. Basta meditar. Não, gente, ferramenta serve para ajudar você a liderar a si mesmo. A fazer gestão das suas emoções. A conhecer mais a si mesmo para você tomar melhores escolhas e decisões que vão gerar mais alinhamento interno de mente e coração. Que você sente com o que você pensa. Se você ficar só forçando a barra, não vai acontecer. Porque você não está resolvendo o problema. Você está só imaginando. Está só na sua imaginação. Está só na sua cabeça. Só que na sua cabeça você não vai resolver nada, gente. Eu sinto muito. Eu sei que muita gente fala isso, mas não é verdade. Não é assim que acontece. Tudo começa na mente, mas precisa vir pra cá, pro corpo, pro coração. Você precisa sentir. Não dá pra ficar só na cabeça querendo curar. Não, na minha cabeça eu vou ficar imaginando que minha cura e acabou. Não, não é assim que acontece. A cabeça é a primeira fase. Imaginar é a primeira fase, mas se você ficar vivendo só na sua imaginação, as coisas não vão acontecer. Porque você não está se tornando a pessoa que tem condição de viver aquilo. Você está só na sua imaginação. E na sua imaginação é tudo lindo. Mas é muito fantasioso também, né? Na nossa imaginação é lindo, mas bem fantasioso. Porque a vida real, eu preciso viver a vida real, gente. Se eu ficar fugindo pra mente, eu tô sendo imaturo. Porque na minha mente tudo é lindo, mas quando eu vou pra vida real eu não dou conta. Aí na vida real eu não quero superar medo, não quero lidar com a minha bagagem, não quero lidar com o meu próprio ego, não quero lidar com desconforto nenhum. Não, porque não, tô aqui na minha mente, tudo maravilhoso, tudo maravilhoso. Aí vai pra vida real, não quer fazer nada. Como é que a gente imagina que assim possa acontecer, gente? Não dá pra gente viver só na mente. A mente é uma fase. Mas tem outras fases que precisam ser completadas. Só que a gente não quer esforço, né? O nosso ego, realmente, ele vive essa vida aí querendo zero esforço. Então, como ele não quer esforço, a gente cai nesse conto de que basta imaginar, acabou. Ai, gente, será que é assim mesmo? Será que é realmente só assim? Eu não preciso de um processo. Basta eu imaginar. Acabou, pronto, minha vida está resolvida se eu só ficar imaginando essa vida. Gente, bota a mão na consciência. As pessoas que vendem isso, elas estudaram. Tem gente que fica aqui criando vídeo nas redes sociais. A pessoa tem que criar o vídeo, ela tem que editar o vídeo, ela tem uma equipe por trás que ajuda a vender, ela tem uma página de vendas, ela faz gestão financeira. Ela não faz nada, ela fica só imaginando. É isso que ela tá contando, só que ela não tá contando pra você que existe um bastidor por trás dela gigantesco. Porque qualquer empresa tem um bastidor, entende? Não existe empresa nessa vida que vive só na imaginação, gente. Que empresa que tá vivendo de imaginação?
Então, assim, a gente tá entendendo tudo errado. A imaginação é importante, a meditação é importante, a visualização é importante. Mas não é única. Isso é para você ter força, sentir no seu corpo que é possível para seguir. É isso que serve a imaginação. Mas precisa dar mão na massa também. Precisa fazer as coisas. Precisa tomar decisão. Precisa ter ação, porque aí a coisa vai se materializar aqui. Se eu ficar só imaginando, a coisa não vai se materializar. Aí realmente só na minha imaginação nada vai acontecer. Ninguém na imaginação gerencia uma empresa. A pessoa precisa de equipe. Aqui nas redes sociais as pessoas criam conteúdo. Elas precisam editar conteúdo. Elas precisam de equipe. Muitas das vezes para responder direct. Às vezes para até postar o conteúdo. Ela tem contabilidade para resolver a empresa dela. Ela tem equipe de marketing. Ela precisa de uma plataforma. Ela tem gestão financeira. Ela monta estratégia. Ou ela ou a equipe dela, sei lá. Cada um trabalha de uma forma. É um monte de coisa que precisa acontecer. Então não existe ninguém que está aqui e tem uma empresa que a pessoa está vivendo só da imaginação dela, não, gente. A pessoa vai fazer um curso. Ela precisa de plataforma, ela tem que gravar aula, ela tem que editar aula, tem que montar roteiro. Ela vai fazer um evento, ela tem que cuidar do evento, programação, alugar espaço, comida, estrutura, iluminação, som. Vai contratar um monte de profissional, vai ter que gerenciar isso tudo, vai ter que cuidar de tudo. Vai ter que preparar tudo. Como é que não tem trabalho, gente? Como é que não tem esforço na matéria? Então tem um processo que precisa acontecer. E as pessoas que têm sucesso, elas se imaginaram, mas elas criaram. Tá cheio de gente aqui nas redes sociais que tá todo dia enfrentando seus medos para trazer seu conteúdo, porque sabe que um monte de gente não vai gostar, vai criticar, vai julgar. É isso aí. Se você quer trabalhar com as redes sociais, você tem que enfrentar seu medo. Eu preciso de ajuda? Busca a ajuda que você precisa. Eu preciso de recurso? Busca o recurso que você precisa. Mas assim, não quero enfrentar meu medo. Bom, então você vai ter que trabalhar com outra coisa. Eu não quero... eu quero empreender, mas eu não quero fazer gestão da minha empresa, eu não quero me expor, eu não quero essa insegurança, essa instabilidade. Mas então, por que você quer empreender? Empreendimento, gente, vai precisar mais de você. O CLT, você tem um horário fixo, uma tarefa fixa. Empreender, às vezes, vai ser você fazendo tudo. Então, sim, vai exigir de você uma responsabilidade, às vezes mais disponibilidade de tempo. Porque às vezes a gente só pensa assim, vai ter liberdade. Não, mas existe uma disponibilidade de tempo que às vezes é maior do que a CLT, porque é você fazendo o negócio acontecer. Só que a gente fica com esse olhar em busca de uma facilidade que é ilusória, gente. Não existe essa facilidade. Não existe quem vai viver na mente, na imaginação, vai ter tudo. Sem ter que botar a mão na massa para fazer acontecer. Então, se você não está feliz hoje no seu trabalho, você tem que se fazer algumas perguntas antes. Tá, então será que eu não estou feliz por causa da empresa, por causa da cultura? Então, você avalia mudar de empresa. Você avalia uma cultura mais aderente ao que você quer. Não, eu realmente quero empreender. Mas você quer empreender o quê? Você quer um lugar físico? É uma dinâmica. Você quer redes sociais? É outra dinâmica. Você quer criar um produto e vai usar... vai fazer comércio online, é outra demanda, é outra dinâmica, entende? Cada coisa, você quer dar consultoria, você quer montar uma escola, você quer montar, sei lá, alguma coisa de curso online, uma escola física, uma escola online, alguma coisa de educação, você quer virar escritora, cada coisa, você é autônomo, você quer ser prestador de serviço, cada coisa vai ter a sua dinâmica, mas não existe isso de, claro, na sua imaginação você transforma a sua vida, porque é só vir à luz, ficar emitindo luz para as pessoas e acabou. Pronto, mudei minha vida. Isso não existe, gente, eu sinto lhe informar, não existe isso. Não existe. São vários passos, a imaginação é importante, a mentalidade é importante, mas se você não viver o processo, não acontece. Autoconhecimento não funciona só na nossa cabeça. Se eu não for para a relação, para me colocar no desconforto, para superar o meu medo,
para fazer o que eu tenho que fazer não acontece. Simples assim. Não acontece. Não é assim que acontece. A matéria tem as próprias regras da matéria. Ai, mas eu acredito em espírito. Perfeito. Mas aqui você é um espírito encarnado, então não importa se você acredita ou não. As leis espirituais não servem na matéria. Ai, não, mas eu não acredito. Ai, tudo bem, gente. Então você vai procurar alguém que acredita. Mas eu realmente quero trazer aqui para vocês hoje, assim, uma necessidade da gente ter mais discernimento interno. Para parar de cair num conto, numa conversa que nem sentido faz. Porque a pessoa que fala pra você que ela não faz nada, ela faz coisa pra caramba. A pessoa que tá te vendendo, que ela vive na imaginação dela, ela faz um monte de coisa física pra manter a empresa dela. Porque ela tem uma empresa. Gente, quem tá aqui na rede social e vende qualquer coisa que for, por trás dela existe uma empresa. Tem funcionário, tem contabilidade, tem gestão financeira, tem gestão de marketing, tem estratégia e muitas das vezes até RH. Porque dependendo do tanto de funcionário, ela precisa ter uma RH dela, ou uma consultoria para ajudar ela a fazer todos os trâmites de RH. Então não existe isso. A pessoa vende a facilidade e a gente está acreditando na facilidade. Só que a gente, assim, eu não mudo o outro. Cada um com as suas escolhas de como vender as coisas que vende. Perfeito. Mas eu preciso mudar a mim, gente. Se eu não mudar a minha mentalidade, se eu não começar a questionar melhor as coisas, sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar comprando ilusões. E frustrado, porque a vida não muda. Então a gente está comprando ilusão. Frustrado porque a vida não muda. Reclamando das pessoas, chamando todo mundo de incompetente. Mas e você? E a sua parte? Por que você não escolhe melhor do que você consome? Por que você não escolhe melhor e usa seu discernimento interno se aquilo que a pessoa está te vendendo faz sentido? Porque se você quer ser luz, a primeira coisa que você tem que fazer é ser verdadeiro. Então você busque voltar à sua essência e ser muito verdadeiro com o seu coração. Que é assim que a gente é luz. É luz, é coerência, é um estado de espírito de coerência interna, é assim que a gente é luz. Esse negócio de ficar enviando luz para os outros, isso não existe, gente. Sabe como é que você envia luz para os outros? Como consequência do seu alinhamento interno, que ele é tão grande. Ele é tão expansivo, justamente porque quanto maior o alinhamento interno, maior a expansão, que você, por consequência, quem entra em contato com você recebe isso. Mas você andar por aí, forçando o envio de luz para os outros, sabe o que se chama isso? Arrogância. Porque sim, o ego espiritualizado, às vezes, ele também se disfarça, mas a arrogância está ali. Porque, primeira coisa, você perguntou para o outro se ele quer a sua luz? A gente não está enviando luz para o outro porque a gente está julgando que ele precisa da nossa luz. Ah, você é o sol. Ah, não sabia que você era o sol e que precisava ficar mandando luz para as pessoas, que está todo mundo apagado e você é o grande sol que precisa ficar mandando luz para as pessoas. Se você não é o sol, então volta para o seu lugar e para de enviar luz, porque ninguém está precisando da sua luz. Então o primeiro ponto é esse. Primeiro você pergunta se a pessoa quer. Porque é falta de respeito eu querer invadir o campo do outro, eu querer mandar as coisas pro outro para me pagar de bonzinho, sendo que o outro nem quer às vezes. Segundo, para de tratar as pessoas como incapazes. Todo mundo é super capaz de ter a sua luz própria. Ninguém precisa da sua luz para existir. As pessoas têm luz própria. E a luz é dependência, ela é consequência ela depende de um alinhamento interno. Se a pessoa não quer o alinhamento interno, ela não vai ter essa expansão e essa luz, mas é uma responsabilidade dela. Se ela quer, ela faça o alinhamento interno, que é assim que a gente se torna luz. Quanto mais alinhada internamente com o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, maior a minha luz. E a minha luz será consequência desse alinhamento. Eu não preciso ficar aí mandando, como é que chama? Pozinho de luz para as pessoas. Parecendo uma fada. Não, ninguém é fada, gente. Sinto muito. Existem, sim, seres elevados que nos ajudam, mas andar por aí achando que é fada e que manda pozinho de luz para os outros, eu sinto muito, gente, isso não existe. E são pessoas arrogantes, que estão achando que são assim, nem sei o que, o sol, o próprio sol. Bom, Jesus já nos ensinou isso, né? Jesus não chegava para ninguém, desrespeitava ninguém. Jesus chegava para as pessoas e perguntava, a primeira coisa que Jesus fazia era perguntar o quê? O que você quer? Jesus não chegava e falava, claro, toma minha luz.
Ai, toma minha luz, olha que eu sou maravilhoso, toma minha luz, toma minha luz. Jesus fazia isso, gente? Não. Porque ele sabia o lugar dele. Ele sabia que ele ser alinhado e ter um campo de luz pelo próprio alinhamento gigantesco não fazia ele melhor que ninguém, não. E ele sabia que ele precisava respeitar o outro, o indivíduo, o espírito, a alma que estava ali. Porque ainda que a pessoa estivesse na miséria, ainda que a pessoa estivesse desconectada de si, a dignidade dela era ser. Ela era capaz de criar a própria luz. Ela não precisava que Jesus chegasse, invadisse o campo dela e jogasse luz nela. Inclusive, o milagre só acontecia porque a pessoa abria o coração dela. Quando Jesus perguntava o que você quer que eu faça, e a pessoa abria o coração dela e pedia, era esta abertura da pessoa, junto com Jesus, com um campo gigantesco do tamanho do alinhamento dele, que dava o milagre, que gerava essa energia, gerava a transformação. Se a pessoa não abrisse o coração dela, o milagre não acontecia, porque se fosse assim, se fosse uma coisa invasiva, como as pessoas pagam aí que é, algumas, né, nem todo mundo. Gente, Jesus ia sair curando todo mundo. Jesus ia sair mandando luz para todo mundo, cura para todo, para quem quisesse, quem não quisesse. Era isso que acontecia, não era? Jesus não mandava luz para quem não queria, ele perguntava, você quer? Se você quiser. Ou seja, a pessoa fazia o movimento de abrir o coração dela, encontrava um homem alinhado com um campo gigantesco e a luz se encontrava com o coração aberto. Jesus não saía por aí com um pozinho de pirim-pim-pim para as pessoas. Ele vem nos ensinar isso, respeite a dignidade do outro. Você não é melhor que o outro porque você é evoluído, porque você tem mediunidade, porque você está na sua caminhada de evolução, não. Você não é melhor que o outro. Se você quer melhorar alguma coisa, melhore a si. Inclusive, se não me engano, o Chico Xavier tem uma frase muito boa sobre isso, que ele fala: aos outros eu dou o direito de ser quem são. A mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Gente, isso traduz o próprio comportamento de Jesus aqui na Terra. Ele não se achava melhor que o outro, ele dava a dignidade de cada um ser o que quiser ser. Essa é a dignidade de cada pessoa aqui na Terra. Seja o que você quiser. Mas a mim, cada vez melhor, ou seja, ele cumpria a missão dele. Ele superava o ego dele, ele superava o medo dele. Ainda que as pessoas desconfortáveis, ainda que as pessoas incomodadas, ainda que as pessoas nem entendessem ele, ficassem com raiva dele, que uma galera ficou com raiva. E essa galera que não entendeu, se incomodou e ficou com raiva, não teve um milagre. Não era Jesus que escolhia, gente. Não existe os escolhidos de Jesus, não. As pessoas não se curavam e não tinham seus milagres porque elas não abriam os próprios corações. Não era Jesus que andava por aí e falava, esse aqui eu gostei da cara. Esse aqui acho que sim, esse aqui acho que não, esse aqui talvez não. Jesus não andou por aí desse jeito, porque isso seria egóico. Seria Jesus se colocando no lugar de Deus de sol, decidindo quem deveria se curar ou não. Baseado em que ele ia decidir isso? Porque todo mundo tinha as suas misérias, as suas mazelas. Ele ia ter que decidir baseado em gosto. Você acha que tá pior. Você, gostei da sua cara. Você me olhou diferente. Não, você não. Imagina se Jesus andasse por aí assim. Isso não seria justo. Isso não seria verdadeiro. Mas Jesus andava sendo quem ele é. Porque quanto mais alinhado ele era com ele, mais alinhado ele era a fonte. A fonte te encontra na verdade. Na consciência, no alinhamento puro seu com o seu próprio coração. Porque o que cria, gente, essa casca, que às vezes não deixa a gente perceber essa disponibilidade divina, é o nosso ego, nosso orgulho, nossos medos, nossas feridas. É a gente tão machucado, tão cheio de coisa aqui, que cria uma capa protetora, que a gente nem percebe Deus. Ou então que a gente projeta um Deus, que é na verdade o nosso próprio ego. Um Deus que é seu justiceiro. Um Deus que vai sair fazendo só o que você quer, sem que você tenha que fazer a sua parte. Isso é o nosso ego. É o nosso ego projetando um Deus castigador, um Deus ditador, um Deus autoritário que não existe. Entende? Então Jesus não andou por essa vida escolhendo as pessoas. Você eu curo, você eu não curo. Gostei da sua cara, não gostei. Não, Jesus andou por essa vida curando quem queria ser curado. Porque as pessoas que abriram o seu coração encontraram a luz.
As pessoas conseguiram quebrar seus orgulhos, ser humilde e pedir. A luz encontrou essa casca toda do ego, encontrou buraco. A hora que a pessoa quebrou, a luz encontrou um buraco e entrou. As pessoas que fecharam e falaram, aqui não, quem é esse cara? Não gosto dele, não acredito nele. E se fecharam, a luz não entrou porque elas não eram capazes. A luz não entrou porque não queria, porque ficou com raivinha. Ah, não, porque você não me quer, também não te quero, não. A luz não entrou porque elas fecharam a porta. Gente, Deus é isento de ego. Deus sempre vai entrar quando Ele encontrar uma porta aberta. Mas para abrir essa porta é cada um. Isso é muito justo. Isso é muito justo. Não é Deus que fecha a porta, somos nós. Deus é uma fonte 24 horas por dia, disponível 7 dias por semana. Ele nunca para de tentar te convidar, Ele nunca para de mandar. A luz está sempre emanando, o sol não para. Ele está sempre emanando e fala, ah, não, claro, deixa eu diminuir minha luz aqui, porque fulaninho tá achando que tá muito quente. Aí ciclano tá reclamando da claridade. Não, o sol tá nem aí. O sol tá. E assim as coisas são, entende? É assim que Deus é, assim o universo é. Não é porque a gente quer ou deixa de querer que as coisas acontecem. Agora, a disponibilidade tá aí. Se a gente vai acessar ou não, aí depende do nosso querer. Então, as pessoas que quiseram acessar, acessaram. As pessoas que não quiseram acessar, isso é muito justo, gente. Então existe sim uma justiça divina. E a justiça divina não é você, eu gosto, você não gosta. Você é bonitinho, você não é. Você me olhou esquisito, não vai. Você não quer, não gostei da sua cara. Não. A justiça é um movimento seu. Ou seja, quanto mais você abrir seu coração, mais Deus entra. Quanto mais você abrir seu coração, quanto mais você quebrar a sua própria casca, mais a luz te encontra. Ela entra pelas frestas que você quebrou. E quanto mais fechado você fica, quanto mais rígida a sua casca, quanto mais você falar não, não, não. A luz não tá deixando de... Porque Deus fala, ah, não, claro, vou vingar ele. Vou parar de emitir luz. Não, Deus tá nem aí. Ele tá continuando. Porque ele jorra a luz independente do seu querer. A luz tá jorrando. Todos os dias, todo santo dia. Mas é você que, ó, fechou uma capa ali, que a luz não encontrou um buraquinho para entrar. É você que se fechou. Então, a gente tem que se perguntar, por que eu tô tão fechado? É isso que eu quero mesmo? Se é isso que você quer, tá tudo certo. Essa é a dignidade do ser. Cada um vive essa vida do jeito que quiser. Mas liberdade exige responsabilidade. Viva do jeito que você quer, sabendo que tem consequências. Todo mundo tem consequências. Não existe uma pessoa dessa vida que não tenha consequências sobre a sua própria vida. Causa e efeito. Assim é o universo. Causa, efeito. Você fechou seu coração, a luz não está conseguindo te encontrar. Mas ela continua aqui, ó. É você que não percebe. A luz está acontecendo, gente. A luz está acontecendo, você querendo ou não. Não é do seu querer. É você que não capta essa luz. Então, às vezes, você está forçando, você está usando meditação, você está usando afirmação, você está usando um monte de ferramenta, mas você está fechado. Você está aqui na mente. Deus te encontra no coração. Não adianta que na mente ficar imaginando tudo lindo, mas você não abre seu coração. Enquanto você não abrir seu coração, Deus não te encontra. Ai, mas é porque Deus parou de mandar luz? Não, é você que não consegue se abrir. A luz continua jorrando 24 horas por dia, 7 dias por semana e o ano inteiro. E é você que não consegue perceber, sentir, porque não se abre. Porque escolheu não se abrir. Não é castigo. E se for castigo, é você mesmo que está se castigando. Se tira desse castigo, fala, ah, não, chega. Eu vou rever minhas escolhas, que eu não quero mais viver assim, não. Perfeito, você se tirou do castigo, acabou. Se você conseguir realmente fazer um processo verdadeiro e abrir seu coração, você encontra a luz. E você vai ser luz por essa vida sendo você. Sendo você assim como Jesus, muita gente vai gostar e muita gente não vai gostar, gente. Isso é ser luz. Essa coisa de ficar mandando luz pros outros, parecendo sei lá o quê, não existe isso. Inclusive porque a luz, ela é neutra, ela revela. Porque o nosso ego acha que quando você virar luz, todo mundo vai te amar.
Você vai ser venerado. Ai, fulano é luz, olha fulano maravilhoso, eu preciso ficar perto dele para ele julgar a luz em mim. Na sua cabeça, inconsciente ou consciente, você pensa isso. Que você vai ser, nunca vai ter problema, nunca vai ter desconforto, vai ser amado, venerado, idolatrado. Você está em busca de idolatria? Talvez esteja, tá? Ainda que inconscientemente. Por isso é que é tanto ser luz. Que obsessão é essa de ser luz? Que você está querendo que as pessoas te admirem? Por quê você está querendo isso? Olha a honestidade que a gente precisa ter com a gente, gente. Não existe crescimento sem honestidade. O universo funciona na verdade. Quem quer ser idolatrado, quer ser amado, por que você quer ser idolatrado? Isso é seu ego. Ainda que espiritualizado. É o seu ego que quer ser amado, quer ser visto, quer ser admirado, quer ser importante. Você quer ser importante por quê? Ah, porque as pessoas precisam da minha luz. Ajuda, sol. Não sabia que você é do sol. Por favor, mande bastante luz pra gente que a gente tá precisando. Para, gente, sai desse lugar. Ninguém é sol. Você não é um sol, você é um ser humano em espírito, em essência você é alma, espírito, mas você é um ser humano vivendo essa experiência humana. Seja um ser humano, para de querer ser Deus, ser sol, ser sei lá o que, fadinha. Para de querer ser fada, mandar pozinho de pirim-pim-pim pros outros. Para com isso, você não é fada, não. Você é humano. Humano, é isso que você é. Ai, mas eu não posso acreditar nessas coisas. Ai, pode, gente, mas a gente tem que parar com essa arrogância de achar que é melhor que os outros, que o outro precisa da sua luz, que você tem que mandar a luz pro outro, que coitado. Se você não mandar a luz pro outro, o outro não se cura. Ah, Deus. Não sabia que Deus estava encarnado aqui, gente? Se apresente, por favor. Jesus voltou. Ó Jesus aí. Fazendo os... Ah, não é Jesus, que ele não está se comportando igual Jesus. Não é Jesus, deve ser Deus. O Todo-Poderoso, a Toda-Poderosa. É, gente, a gente tem que se questionar o que a gente quer nessa vida. Então, tá em busca de quê? Será que essas pessoas que querem enviar luz para todo mundo não estão, no fundo, em busca de ser amadas, não? Não tá faltando muito amor próprio, não? Porque se eu tenho luz em mim, pelo alinhamento interno, e se eu me amo, por que eu preciso estar enviando luz para as pessoas? Não preciso disso, não. Porque quem envia luz para o outro quer ser amado, quer ser visto, quer ser admirado, quer ser respeitado. Se eu me respeito, se eu me amo, se eu me admiro, se eu me reconheço, se eu construo toda essa estrutura interna em mim, pra que eu preciso sair mandando luz para as pessoas? Com uma varinha. Por que eu preciso fazer isso? Não. Se Deus trabalha na verdade, eu também vou trabalhar na verdade. Se eu puder fazer alguma ação boa para qualquer pessoa, seja uma palavra, uma ação física mesmo, uma ajuda, eu farei. Mas se naquele momento eu não puder, eu não vou fazer. Se eu sentir no meu coração que não é isso que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. Não importa o que o externo me disser. Ah, mas você não é evoluída? Ah, tá bom. Que se evolução é a gente mascarar uma santidade falsa, não sou mesmo, não. O universo não trabalha nessa máscara da santidade. Não, vai ter dia que você vai estar com raiva. E isso não significa que a sua frequência, a sua vibração diminui, não. Se você tem uma raiva legítima, você acolhe essa raiva, você entende essa raiva em você, você faz alguma coisa com essa raiva, por exemplo, botar um limite que você não está colocando, você está sendo verdadeiro, você está sendo luz. Essa coisa de autofrequência virou uma obsessão pra gente fugir da própria humanidade, gente. Tem dia que você vai sentir raiva, eu sinto lhe informar, você vai sentir incômodo, você vai sentir desconforto. Assim as coisas são. Quanto mais verdadeiro você for, mais luz você é. E tem dia que você vai ver que você precisa dar para a pessoa um não. É um limite. É isso que a pessoa precisa. Porque a luz revela. Essa luz que quer ficar só julgando luz para os outros, ela não está exercendo o papel da luz que é ser verdadeira. A revelação é neutra. Se eu quero só te agradar, porque eu enviei a luz para você te agradar. Mas se eu quero te agradar, tô pelo meu ego, não tô pelo amor, não tô pelo meu coração. Tô só querendo que você me ame, que você me admire. Por quê que eu quero isso? É meu ego, gente, no fundo é meu ego. Então cuidado com isso. Questionem a si mesmo, sabe? Quando vocês se pegarem querendo ser amados, admirados, se questione por que eu quero isso. É porque eu não tô construindo em mim. Ser luz é ser verdadeiro. A luz é neutra. Ela revela. É isso que ela faz. A luz
revela. E a revelação, ela pode ser positiva ou negativa, depende. Por isso que você vai ter que ser muito alinhado com o seu coração. Porque em alguns momentos é um não que você vai ter que falar e as pessoas vão morrer de raiva, vão te falar que você não é espiritualizado, que você é uma pessoa ruim, que seu discurso que você fala que tá maduro e você não é maduro, que você é egoísta. Porque a gente vive numa sociedade que as pessoas são muito egóicas. Que as pessoas não querem lidar com seus próprios egos. E, infelizmente, quem não quer lidar com seu próprio ego não cresce. Fica eternamente deitado em berço esplêndido, esperando alguém vir resolver alguma coisa para você. Ou querendo ser amado por todo mundo para não ter que fazer o seu trabalho de se amar. Porque dá trabalho. Porque você não é perfeito. Em essência você. Mas a sua caminhada até chegar na sua essência, ela não é. Então você vai ter sombra, defeito, problema, sentimento que você julga negativo, vai ter que lidar com isso tudo para se amar. Porque se amar não é se rejeitar. Ah, não gosto de mim dessa forma. Não gosto de mim quando acontece isso. E não gosto de mim quando acontece isso. Eu sinto lhe informar, você não se ama. Não tem como construir amor em mim se eu não me aceito por inteiro. Não pelas metades. Quem se aceita só quando acerta, só quando envia luz para os outros, só quando é luz nessa idealização desse ego dourado, só quando tudo sai do jeito que você quer. Então você não se ama, você se ama com condição. E quem se ama com condição está preso no ego, eu sinto lhe informar. Inclusive, isso não é o amor universal, porque o amor universal é um amor sem condição. Sem condição é sem condição. É se amar ainda que você erre, quebra a cara, vive experiências, de vez em quando perca a cabeça de raiva e fale coisas que você não gostaria de falar. Até quando você diz não para as pessoas, coloca limite. Verdadeiro é verdadeiro e você vai sentir no seu coração o que você deve fazer. E você vai ter que enfrentar o seu próprio ego. Por isso que eu falo direto aqui, gente, nas redes sociais. Doa quem doer, porque dói primeiro em você. Superar e domar o nosso ego todo dia dói em nós primeiro. Porque quando você tiver que desagradar alguém, é em você que isso vai doer. Você vai falar, ai, não acredito que eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que falar isso não. Então, primeiro, o processo é doloroso para você, para depois ser pro outro. Porque você que não quer ser mal visto, mal vista. É você que quer bancar o espiritualizado, a espiritualizada. A boa pessoa, a que só agrada, a super disponível, a que faz bem para todo mundo, a que via luz para todo mundo. Esse é o ego espiritualizado. Que tem o mesmo mecanismo do ego não espiritualizado. A diferença é que ele usa outros nomes para a mesma coisa. No fundo, é falta de amor por si. Você está buscando ser amado, idolatrado. Você quer ser o centro das atenções, o importante é importante. Sinta ele formar. Então vai para a jornada interna, supera o seu ego todos os dias. Dome o seu ego todos os dias. Foi isso que Jesus ensinou e foi isso que ele fez. Porque se ele agisse pelo ego, esse homem não tinha feito metade das coisas que ele fez. Porque imagina você confrontar as pessoas da época, peitar as coisas, porque foi isso que ele fez. Ele peitou. As pessoas tiveram raiva dele. Tamanha raiva que aconteceu tudo que aconteceu com ele, foi o tamanho da expressão da raiva. E ainda que isso tenha sido só uma simbologia, não vou entrar nesse mérito, demonstra o tanto que a raiva pode chegar. Ao nível da gente provocar dor no outro e não sentir remorso por isso. Esse é o nível que a gente chega da nossa raiva. Eu quero machucar o outro. Porque eu não suporto que ele me desagrade. E tem muita gente assim, tá? Muita gente nessa vida é desse jeito. Se você não concorda, a pessoa, nossa, ela te xinga, te maltrata. Se não faz o que ela quer, acabou. Vai te maltratar, vai te ameaçar. Tem muita gente assim nessa vida. E Jesus, gente, simbologicamente ou verdadeiramente, das duas formas a lição é a mesma. Ele veio ensinar a gente a domar o nosso próprio ego. Porque o nosso ego é todos os dias que você doma ele. Não tem essa conversa de, ai, não acabou. Deus limpou meu ego, agora eu próximo. Não, Deus não vai limpar seu ego, esse trabalho é seu, não é de Deus. Deus te ajuda limpando os véus da ilusão, te fazendo enxergar talvez o seu ego, para que você se questione. Enxergar o ego do outro para que você questione o outro e pense sobre as suas atitudes e as suas decisões.
Ele é como uma bússola que vai guiando o caminho, vai iluminando. Revela, lembra que a gente falou sobre luz, revela? Deus não vai passar a mão na sua cabeça e falar, claro, você é tão perfeito. Não. De vez em quando você vai descobrir que o egoísta é você, que o egoísta é você, que os comportamentos que você está julgando outro é você que está fazendo. A luz vai revelar várias coisas sobre você que você não vai gostar, mas você vai ter que fazer alguma coisa com isso. Ah, não vou ignorar, não vou ver. Bom, então verdadeiro você não está sendo. Neutro você não está sendo. Você está sendo uma pessoa imatura, que quer acreditar numa fantasia, para não ter que pagar o preço do crescimento. Gente, crescimento tem preço, tá? O crescimento, seja lá qual for, exige um preço. É dolorido, é desconfortável, vai exigir um esforço seu, exige muito esforço. Mental, espiritual e emocional gigantesco. Gigantesco. Agora, se a gente quer acreditar que não tem, tá tudo bem também, cada um segue seu caminho. Mas a gente tem a obrigação de dizer o que a gente acredita, para que as pessoas que acreditarem nisso também, elas possam ter essa oportunidade de repensar a vida delas. Então fale mais sobre o que você acredita. Não tenha medo. Porque uma galera não vai acreditar em você e tá tudo bem. Tá tudo certo, gente. Assim como Jesus vem ensinar pra gente, siga o seu coração, ainda que ninguém entenda. Te acha uma baita de uma louca, um louco, não importa. Seja o louco que eles acham que você é. Que diferença vai fazer? Você tá sendo verdadeiro e as pessoas estão achando que você é louco ou louca? Seja. Seja um louco, fala, ai, que bom. Acha que eu sou isso, eu vou ser isso, então, e ó, não tô nem aí. É isso que a gente tem que ser, verdadeiro com o nosso coração, porque Deus nos encontra na verdade. Não no personagem espiritualizado, não na luz que a gente criou do ego dourado, lindo e maravilhoso, que a gente nunca mais vai ter sofrimento, nunca mais vai sentir nada ruim, nunca mais vai ter pensamentos ruins, nunca mais vai ter nada e não tem esforço. Não, gente, não. O nosso ego, ele é danado, porque ele se disfarça de todas as formas, por isso que esse é o maior esforço da vida, porque a maior missão é ser você. E ser você, o crescimento real, é você voltar para essa essência verdadeira. Porque é muito desafiador, porque a maior rompante dessa casca é você conseguir ser você, enquanto todo o externo está te dizendo para ser outra coisa. O externo está fazendo uma resistência para que você seja você. E o ego é essa força que une você ao externo e não te deixa ser você. E muitas das pessoas, talvez a maioria delas, tem muito medo de ser quem é, falar o que acredita, falar o que vê, falar o que pensa, ou colocar perguntas na mesa. Vamos pensar? Vamos começar a fazer umas perguntas aí que a gente nunca fez? Só que as pessoas morrem de medo disso, sabe por quê? Porque isso vai atrair julgamento, crítica, ser chamado de louco, ser chamado de sem noção. Falar que você está atacando uma coisa. Ai, você está atacando a pessoa espiritualizada, aquele ser de luz maravilhoso, né? Só que, gente, quando a gente sabe por que a gente fala, quando a gente sabe que a gente está sendo verdadeiro, a gente não tem medo que digam isso. Tudo bem se as pessoas pensam isso. Não posso fazer nada. Eu estou sendo só verdadeiro. Sejam verdadeiros. Porque a volta do crescimento é essa volta à essência, a volta à verdade. Você romper essa casca e conseguir caminhar por essa vida sendo você, com toda a imperfeição da caminhada humana, mas aprendendo, se disponibilizando a viver a transformação, a viver a sua vida, a viver a caminhada sem controle, com os erros, com os acertos, com os aprendizados, com as escolhas, com a responsabilidade, com tudo que está nesse pacote dessa caminhada humana. Porque é isso aí que essa caminhada humana é. Ela não é essa coisa linda, maravilhosa que a gente criou na nossa cabeça, não. Ela exige você ser mais visceral na sua vida, você viver, experimentar a vida, você sentir. Porque enquanto você se anestesiar, você está só vivendo nesse país das maravilhas, que na sua imaginação é muito lindo, mas na vida real nada acontece, porque você está só fugindo, você foge das pessoas, das relações, das escolhas, da responsabilidade, de sentir raiva, de colocar limite, de dizer não, de desagradar as pessoas, está fugindo de tudo. Como é que você quer aprender sem experimentar, gente? Não existe conhecimento sem prática. Conhecimento sem prática vira teoria bonita. Só que teoria de nada serve na nossa vida. Na nossa vida a gente precisa da prática para que o conhecimento se transforme em sabedoria
imaturidade. Se não existe prática na sua vida, não existe sabedoria e maturidade, existe só teoria, imaginação. Só que a gente não eleva o nosso nível de consciência só na imaginação. Não é assim que as coisas funcionam. Então, para a gente fechar, sejam verdadeiros com o coração de vocês. Assim a gente vai ser evoluído quando a gente conseguir ser verdadeiro num nível muito profundo, muito, muito, muito profundo, mesmo. E assim a gente cresce mesmo. A gente se coloca à disposição para viver as experiências que a gente verdadeiramente tem que viver. E não as experiências que as pessoas estão nos dizendo, que o externo está nos dizendo. Que assim você não cresce o que você precisa crescer. Então sejam verdadeiros, que é aí que Deus encontra vocês. Dia 12 eu vou fazer um workshop, quem sentir, semana que vem. No link da bio tem o convite para você se inscrever. Eu quero aprofundar nessas questões do ego, para a gente ser mais verdadeiro, porque é essa evolução que eu acredito, da verdade. Não do ego espiritualizado, que quer ser luz, sai enviando luz para os outros, parecendo sei lá o quê, né? Com uma varinha mágica. Não foi isso que Jesus fez. Por que a gente quer ser maior que Jesus? Aí eu digo maior no sentido de consciência. Então a gente tem que se perguntar, se ele vem ensinar uma coisa, por que eu quero agir contra o ensinamento dele? Se a gente acredita que o ensinamento dele faz sentido, a gente tem que seguir o que ele ensinou. Não o que a gente acha que deveria ser, da nossa cabeça. A gente tem que ter essa humildade. Se ele veio aqui ensinar, vamos aprender com o coração, sair da mente, que imagina um monte de coisa, mas que faz pouca coisa. Então eu volto com vocês na semana que vem, na quarta que vem, pra gente, com o objetivo aqui de trazer consciências para vocês liderarem a vida de vocês e serem independentes emocionalmente. Porque só assim que a gente consegue ser verdadeiro. Se disser a Wanda, esse tanto de coisa externa que manda a gente ser um monte de coisa que a gente não é. E construindo em nós essa sustentação interna para ser quem a gente é, da forma mais verdadeira que a gente conseguir. Então eu quero trazer para vocês toda quarta perguntas, para que vocês se façam essas perguntas. E deixo uma chave para vocês. Vamos parar de andar pela vida querendo só resposta pronta. Vamos começar a fazer mais perguntas. Perguntas sobre nós, perguntas sobre os outros, perguntas se faz sentido alguma coisa ou não, porque quanto mais pergunta, mais consciência. Gente, pergunta é uma ferramenta da consciência. Se não tem consciência, só tem o quê? Repetição. Você fica só repetindo. E quem repete, tem as mesmas coisas. Porque enquanto não aprender, não fizer novas escolhas, não começar a questionar, não vai começar a mudar. Então parem de repetir e comecem a fazer perguntas para começar a mudar suas escolhas. Mudar sua mentalidade, mudar sua ação para de fato colher novos resultados. Ir para um novo nível de consciência. Quer ver mais do que você vê hoje. Então obrigada, gente. Até quarta que vem. Eu vou deixar salvo aqui a live para quem quiser ver depois. E também tem no meu canal do YouTube lives antigas minhas, porque eu já faço essas lives tem um tempo. Quem chegou aqui agora, entra lá no link da bio, que tem no canal do YouTube tem, sei lá, uns 30 vídeos de live lá para vocês verem. E cada live vai trazer várias reflexões e consciências para vocês destravarem, sabe? A mente de vocês e começarem a se questionar e a questionar as coisas. Porque assim a gente cresce verdadeiramente. Obrigada, gente. Bom dia aí para todo mundo.